Ligou? Aí, ligou. E os acessos aí, tem algum? Não, ainda não entrou ninguém não. Não, né? Não. Eu comprei o comentário bíblico do Calvato, não, Três pessoas já. Calvino? não, do Romanos, do Calbart. Olha o tamanho do bicho. Chapudão, né? Calvato. Estava numa promoção de 67%, rapaz, Família Cristã? Família Cristã. Eles têm umas promoções de boxe assim muito Aí boas. eu falei, cara, esse comentário eu não vou perder não. É. Muito bom. O Bart é aquele cara que é genial demais, mas é igual comer peixe com espinho, né? Tem que tirar. E Ele é universalista. ele era ele era um socialista, rapaz, de mão cheia, né? Tipo uma teologia daquela época é muito influenciado, né? Teologia. Agora, esse comentário bíblico é um marco em termos de teologia. É. Tipo assim, São dois comentários de Romanos que fez rompimento, assim, né? Ele foi é. dele e o do Mark Lloyd Jones. isso mesmo. Mark Lloyd Jones, só do capítulo, do versículo 1 ao 16 do capítulo 1, é um tomo assim, ó, 16 versículos. Bom, eu vou dar início aqui. 15 pessoas. Irmãos, boa noite. Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós estamos aqui para mais uma live. Hoje, 5 de junho de 2020, e nós queremos falar sobre essa temática igreja após pandemia. E hoje nós temos aqui uma live tripla. Nós vamos comentar entre nós aqui, depois você pode postar aí a sua pergunta ou opinião também do que a gente vai estar tratando, e a gente, se for pergunta, a gente vai tentar responder. Então nós vamos orar e depois nós vamos começar essa questão aqui, tratar dessa questão. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua igreja. Obrigado porque o Senhor nos deu essa bênção de ser igreja. Então, suplicamos que o Senhor continue nos sustentando, abençoando os nossos irmãos, todos aqueles que estão participando nesse momento, da mesma forma, que tenham suas mentes abertas, ó Deus, e compartilhem conosco neste momento dessa temática tão importante para a tua igreja. Então, mais uma vez, pedimos a tua bênção sobre todos, sobre a Igreja Batista Central, sobre aqueles que estão longe, que estão participando conosco, que sejam todos abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a gente vai abordar essa temática, a igreja pós-pandemia, e nós gostaríamos aqui de ver a opinião, os comentários do reverendo Alberto Dias Nobre sobre essa questão das perdas durante esse tempo de quarentena, durante esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Olá, meus irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez, é um prazer a gente estar junto através das lives. Tem sido momentos muito edificantes, né, para a nossa igreja. E, primeiramente, antes de citar as perdas para nós comentarmos, eu quero dizer o seguinte: é com muito temor que a gente fala da igreja, porque a gente faz parte de uma instituição que tem como fundador Cristo, que tem como fundamento Cristo, e a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas que deram suas vidas por esta causa. E quando a gente lembra de quem fez parte dessa igreja de Cristo, a gente não ousa falar coisas que venham
prejudicar em nada a igreja. Então, falar da igreja do Senhor Jesus Cristo é sempre muita responsabilidade, né? Então, essa igreja, ela viveu esses milênios aí já, vencendo todo tipo de dificuldade. Hoje a gente vive diante de um novo paradigma muito grande, né? De um desafio. Então, para a gente pensar sobre isso aí, a gente tem que ter um coração muito voltado para Deus, para que a gente não venha falar alguma coisa que não esteja de acordo com a vontade dele para com a igreja do Senhor. Mas durante esse período, meus irmãos, que nós estamos separados de nos reunirmos, isolados, e toda a sociedade está, mas a igreja, eu acredito, como escolas, faculdades, está sendo uma coisa mais demorada, a gente pode pensar sobre as perdas que nós já contabilizamos como igreja do Senhor. Eu quero citar rapidamente, né? O nosso tempo aqui é muito corrido, queremos a participação também de vocês, mas eu quero citar algumas delas, que eu tenho certeza que deve estar no seu coração também. A primeira perda, que eu acredito que deva fazer muita falta para todos, é a questão do culto coletivo, a adoração do culto coletiva. Meus irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê que é uma prática que sempre existiu. Deus chamava o povo para se reunir. O próprio Deus. Lembremos do Egito, quando Deus pediu para o povo celebrar a ele uma festa no deserto. Quem chamou foi Deus. Depois, a questão da reunião era uma coisa que necessária, uma coisa que estava no coração de Deus. Quem está acompanhando os devocionais sobre o livro do Apocalipse, a gente vê reunião no céu o tempo todo, então não tem como fugir. No Novo Testamento, mesmo o povo sem poder construir e se reunir, a Bíblia diz que o povo estava reunido no templo e de casa em casa, para cultuar, para adorar juntos. Então não tem para onde fugir. A perda da adoração coletiva. Todos os grandes avivamentos aconteceram no dia que o povo estava reunido. O Pentecoste veio quando a igreja estava reunida. Vamos nos lembrar disso, né? O Espírito Santo se manifestou com a igreja reunida. Então não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não dá para inventar. Não dá para inventar. É a igreja reunida. E o arrebatamento vai ser uma reunião da igreja. Outra, segunda, a comunhão. Não tem como fugir, meus irmãos, porque isso é uma necessidade humana. Nós somos relacionais, nós precisamos de contatos. Tá? Assim como as pessoas, todas as pessoas, mas assim, no mundo, nunca as pessoas vão deixar de ir para estádio de futebol, para shopping, porque é um desejo que as pessoas têm de estarem juntas, aglomeradas, em praças, nas feiras. E, então, não tem como tirar essa necessidade de igreja, templo, reunião, comunhão. Meus irmãos, isso é a nossa vida, isso é muito prazeroso. A comunhão é uma perda, a comunhão do povo. Terceira, a questão do ensino, do treinamento, do evangelismo, das ações evangelísticas, do discipulado, que é contato também, que muitas dessas devem acontecer virtualmente, sem dúvida nenhuma. Isso aí é o ganho que a gente vai comentar. Mas são coisas que não tem como tirar da vida da igreja. Quarto, as práticas de misericórdia, de visitação, as ações sociais que fazemos, os impactos sociais. A igreja foi feita para isto. E, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, as cantinas nossas, os bazares, ajudaram e ajudam a muitas pessoas a
sustentam a obra do Senhor. Você já pensou se a gente tivesse que ajudar uma pessoa que estivesse enferma neste momento de pandemia e tivéssemos que fazer isso através das cantinas, dos bazares, das ações diversas? Não tem como. Então isso aí também foi uma perda muito grande. E a última, o domingo. Meus irmãos, às vezes a gente condena demais, né? O crente domingueiro. E parece, a ideia que geralmente a gente consegue gerar é de que o domingo é uma coisa que deve ser jogada fora. Mas olha, domingo é o dia do Senhor. E o domingo é um dia realmente especial. Ninguém vai idolatrar domingo. Não é questão de ser só o domingo, sem dúvida nenhuma, mas o domingo é aquele dia que a igreja sempre se reuniu. É o dia que a gente separa para estar juntos, para ter um culto. O domingo é um dia especial, né? Nesse sentido, não é que a gente adora o Senhor só domingo, mas é um dia de folga da maioria dos irmãos. E é necessário a gente ter um dia para se encontrar. E o domingo é o dia e que nós sentimos muita falta, porque, meus irmãos, quando chega naquele domingo ali que a gente tem os cultos, isso aí já é uma tradição. Nós sentimos muita falta. É interessante, lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo deu uma visão do Apocalipse e a Bíblia diz lá, no dia do Senhor, no domingo. E ficou uma marca, porque o dia do Senhor é um dia que a igreja tem como momento de encontro. Não dá para a gente se encontrar segunda, terça, quarta, coletivamente. Então, domingo é o dia do encontro de toda a igreja, né? É um dia muito importante. É isso aí. Eu queria que vocês pudessem continuar levantando essa peteca aí. Eu também concordo com que a igreja ela sofreu essas perdas aí. A convivência é algo que é fundamental na vida do cristão. Você está perto, você está com o outro. E a questão do domingo, ora, o domingo foi uma prática e continua sendo da igreja. Os primeiros cristãos, eles tinham o domingo como um dia especial, o dia que o Senhor ressuscitou. E eles celebravam no domingo. E não tem como, não vamos conseguir mudar esse dia. Para nós, ele sempre será um dia especial, não tem como. Como o Alberto falou, é um dia que as pessoas estão de folga dos seus trabalhos, é um dia que a gente pode se unir, não agora nesse momento de pandemia, mas posteriormente nós vamos estar reunidos como antes, e é gostoso, e é isso. Então, eu acredito que nós tivemos algumas perdas, a questão dos PGMs, né? Que a gente perdeu esse contato do grupo, embora a gente tenha smartphone, o discipulado também teve algumas perdas, os trabalhos do nosso grupo aí de evangelismo, nós estamos falando a nível de Igreja Batista Central e Três Corações, que o grupo Tadeu, Conceição e companhia, eles fazem um trabalho excelente nos bairros e a gente está impedido por enquanto de fazer esse trabalho. O trabalho deu muitos resultados. Então, a gente sabe a relevância dele. De forma que a gente poderia até citar, ou você vai lembrar de algo também que nós perdemos. Principalmente essa convivência, de estar junto, de estar um perto do outro. Então, eu vou passar para o Arnaldo e ele vai também colocar o posicionamento dele. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Realmente, o isolamento social, toda essa questão da pandemia, não teria como a igreja passar
totalmente ilesa, né? Algumas perdas acontecem. De tudo que o pastor José Alberto falou, tudo que o pastor Wander falou, nós percebemos que as perdas da igreja estão na questão da experiência, né? Por exemplo, nós não perdemos tanto em conteúdo bíblico, em conteúdo de pregação, conteúdo de ensino, mas perdemos na questão da experiência. Evangelizamos pela rádio, evangelizamos pela internet, mas a experiência de você sair à rua, de ir pregar, de ter o contato com a pessoa pregando o evangelho. Por exemplo, você participa das lives, você participa dos cultos online, mas não tem a experiência do culto coletivo, a experiência de ver o irmão adorando, de ver o pastor pregando, de perceber, né, seus gestos e semblante. O próprio pregador, a gente como pregador, né, a gente prega do mesmo jeito. Na verdade, temos pregado, nunca pregamos tanto na nossa vida, mas nós também perdemos a experiência de olhar no olho, de ter o feedback ali na hora, de ter aquela sensação de como a igreja está reagindo àquela palavra. Então, as nossas perdas vêm em experiência. Podemos não perder em conteúdo, podemos não perder em oportunidades, mas perdemos em experiência, né? O novo convertido não tem a experiência de sair à rua com o pessoal do evangelismo, o novo convertido não tem a experiência de se reunir num pequeno grupo, embora a gente esteja suprido em todos os outros aspectos de conteúdo. Então, a questão das perdas vem sempre na questão da experiência. Você vai ver isso, né? A experiência do batismo fica adiada, pelo menos temporariamente. A experiência do casamento, já teve irmãos, né? A experiência do culto reunido, pelo menos aquele primeiro culto onde a pessoa levanta a mão, vai à frente. Essa experiência, toda essa experiência com Deus, que é marcante na vida de qualquer cristão, deve ter sido marcante na sua vida, nós estamos privados dela de alguma maneira. Então, as nossas perdas vêm no campo da experiência, não tanto de conteúdo, não tanto de afeição, porque continuamos, né, em contato uns com os outros, nos nossos afetos, mas perdemos na questão da experiência, né, na questão do abraço, do aperto de mão, do olhar no olho, do chorar junto, do encostar no ombro. Perdemos na experiência do orar juntos, né, do ouvir o irmão orando, de sentir aquela vibração. Nessa experiência nós estamos prejudicados aí durante esse isolamento social. Um texto que sempre me vem à mente quando o assunto é falar, perceber a situação da igreja nessa pandemia, é um texto que sempre deve trazer esperança, é o texto de Mateus 16, 18. É a primeira ocorrência da palavra igreja no Novo Testamento, saiu da boca de Jesus, quando Jesus se apropria dessa palavra ali para se referir ao seu povo, ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira vez que Jesus chama os seus discípulos de igreja, diz, chamando de igreja exatamente para prometer que as portas do inferno não vão prevalecer contra esse grupo de discípulos dele que ele resolveu chamar de igreja. Então, embora tenhamos perdas, o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, justamente porque é ele que a edifica, né? Mas, realmente, não dá para a gente deixar de notar que essa experiência cristã fica prejudicada temporariamente nesse isolamento. Eu tenho um medo aqui, um receio, sabe? Eu tenho um receio muito grande, porque o ser humano ele é sempre muito extremista, né? Então, ele tem uma tendência dele sempre andar nos limites. O ser humano parece que tem essa vontade de sempre ter experiência, sempre polarizar, né? Então, a minha preocupação é, diante dessas perdas, né, dessas experiências que nós perdemos, valiosas, é o ser humano se acostumar com elas. É o crente se acostumar com elas. E talvez, assim, num momento até curto de tempo, né, porque 90 dias ou um ano que seja, quando você vai
né, digamos assim, comparar isso aí com o tempo que a igreja existe, isso não é nada, isso é uma fração insignificante, né, pelo tempo de igreja, para você num breve tempo desse tirar conclusões e achar, e de repente desprezar, se acostumar com as perdas e condenar coisas que não deveriam, né? Como, por exemplo, tudo isso que a gente está falando, né? Essa perda da coletividade, da gente fazer isso em contatos pessoais. E tantas coisas que dependem, como você falou, casamentos, batismos, e tantas coisas que dependem realmente de estarmos juntos. Não tem como a gente nunca fazer isso aí virtualmente, né? Como é que você vai fazer? Então, mas o ser humano tem essa facilidade de se acostumar com tudo, se adaptar a tudo. Se acomodar. Então, assim, meu medo é, durante esse tempo, as pessoas, digamos, desvalorizarem aquilo que não precisava desvalorizar. Como, por exemplo, será que o tempo realmente é importante? Será que já é uma tendência das pessoas falar, para que eu congregar? É um negócio interessante a gente pensar, né? Para que eu preciso congregar? Por que eu tenho que me reunir? Se eu conseguir dar conta da minha vida com Deus dessa forma. Se estava tão bom, se era tão prático, tão cômodo, tão legal, eu consegui, digamos, ler minha Bíblia, eu consegui, né? Agora eu fui forçado a fazer minhas devocionais, eu fui forçado a ler a Bíblia, eu fui forçado a acompanhar. Então, o medo é o seguinte, então, para que isso? Para que essa vida? Parece que eu era tão religioso. Então, assim, é muito perigoso o ser humano jogar fora, jogar no lixo aquilo que não é necessário, por ter perdido estas coisas. Então, já que eu perdi, então eu não quero mais isso de volta. Né? Então, o que é que vocês acham? Acho que é muito perigoso, né? Eu acho que se uma pessoa achar que não precisa da coletividade, e a coletividade a gente encontra no templo. Se ela não precisa, eu acho que ela se colocou numa posição de eu não preciso de você, seria isso, né? Então, um egoísmo, alguma coisa assim. Porque de fato nós precisamos. Desde que nós nascemos, nós precisamos do outro, né? E o nome igreja já dá um sentido de gente reunida. O templo é um espaço que nós precisamos, não tem como. A família precisa de uma casa, os membros de uma congregação precisam de um espaço, seja ele próprio, alugado. Isso, a história foi sempre algo que nós encontramos em toda a história da igreja, o espaço, o local de se reunir. E nós temos que valorizar isso, porque nós temos um espaço. E ele é importante para a minha edificação. Às vezes uma palavra que o outro fala perto, a gente encontra por acaso ali, passando no corredor, perto de uma sala, uma palavra edifica a nossa vida. Às vezes a gente está para baixo, né, tá com algum problema. Um aperto de mão, falar o nome. Tem casos na nossa igreja da pessoa permanecer na igreja porque na recepção alguém apertou a mão e falou, olha, fulano, muito bem-vindo. E a pessoa precisava disso. A pessoa precisava de um abraço, precisava do calor, precisava de ser lembrado. Até teve caso da pessoa falou, poxa, eu vim a igreja uma vez, a pessoa decorou o meu nome. Então, realmente, é algo que não tem como você viver sem. Né? Então, no texto de Mateus 18, 20, Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é que Jesus condicionou a presença deles só a reunião de 2 ou mais, né? Mas o advérbio ali é de lugar, né? Onde? Onde estiverem 2 ou 3. Então, a igreja precisa ter um onde para se reunir. O templo é uma ferramenta. A igreja pode existir sem o templo? Pode.
Agora a pergunta não é só se ela existe sem o templo, ela existe bem sem o templo? Ela consegue ser eficiente sem o templo? É a mesma coisa. Eu e a Cris, com os meus 2 filhos, a gente precisa de uma casa para existir como família? Não. Se a gente não tivesse casa, estivesse na rua, a gente continuaria sendo família. Mas viveríamos bem? Não, não viveríamos. Conseguiríamos ser tão eficientes como família? Eu conseguiria ser um pai adequado, ela conseguiria ser uma boa mãe, os filhos conseguiriam ser bem protegidos e educados? Ficaria tudo isso prejudicado. Eu continuaria sendo família, mas prejudicado. O templo, ele é necessário exatamente nessa questão. Ele dinamiza, né? Potencializa toda a natureza da igreja. Né? A igreja não depende dele para ser o que é, mas ele é uma ferramenta extraordinária que potencializa e dinamiza o trabalho da igreja de uma maneira incrível. E a igreja precisa ter um onde, né? Precisa ter um ponto de referência, um local de referência. Esse local de referência ele é tão importante que a nossa cultura acabou associando a própria igreja com o templo, né? Eu passei em frente à igreja, estou indo Onde é essa ali. igreja? A minha loja é do lado da igreja. Tem um outdoor aqui na cidade assim, né? Do lado da igreja. Tem lá. Então, a gente precisa dessa referência também. Isso ajuda o trabalho da igreja. Então, às vezes a pergunta não pode ser só o templo é importante, né? A igreja existiria bem sem o templo. Mas qual o papel dele? Ele é muito importante nesse sentido. Nesse sentido, ele é útil. Uma pergunta interessante será que o onde, né? Mateus 16, 18, será que o pessoal que está, nossos irmãos, a igreja que está agora, ela está unida, mas ela está reunida? Será que é uma reunião nos moldes bíblicos de Mateus? Por exemplo, nós estamos aqui reunidos, ou nós não estamos reunidos? Nós estamos reunidos ou nós não estamos reunidos? Né? Porque assim, se for onde, então tem vários ondes aí. O pessoal está onde? Cada um está na sua casa. Então, assim, o fator reunir parece que dá a ideia de local, né? O reunir é local. Porque alguém pode falar, não, mas a gente está reunido através da internet. Por exemplo, a questão da ceia. Não, mas eu acho que a ceia, se a ceia é comunhão, mas a gente está em comunhão na internet. A gente está virtualmente, a gente está... Mas será que realmente isso aí é o suficiente para cumprir, de fato, a questão do ser igreja reunida, né? Isso, essa reunião virtual, né? Ela nunca vai substituir a reunião presencial. Ela é uma ferramenta a mais que Deus deu para a nossa geração que os nossos irmãos do passado não dispunham. Mas a gente tem hoje essa bênção. Mas ela não veio para substituir. Ela veio para incrementar, né? Mas não para substituir. Por quê? Porque enquanto a gente está reunindo aqui, você está aí na sua casa, você está bem, né, amparado, abrigado, tudo bem. Mas se for um culto fúnebre, será que é a mesma coisa eu mandar uma mensagem para alguém dizendo, olha, sinto muito, ou eu dar um abraço na pessoa ainda que não diga nada, né? Então, certas coisas é impossível você colocar em código binário, né? É impossível você virtualizar certos afetos e certas demonstrações de carinho. Um emoticon, um smile, né? Uma figurinha lá de alguém chorando, nunca vai substituir a pessoa enlutada olhar no seu olho e perceber que você está triste junto com ela, você oferecendo ali a sua presença, né? Ainda que você não diga nada, mas você ofereceu a sua presença em solidariedade. Isso é insubstituível. Uma tragédia igual aquele deslizamento de terra que teve lá em Teresópolis, naquela época, já pensou se fosse em época de pandemia? Como é que você vai enviar o produto, vai enviar a cesta básica, vai enviar o cobertor, né, a tragédia de Sobradinho, você vai enviar as coisas. Mas será que é a mesma coisa para a pessoa que recebe isso? Isso é muito gratificante, mas perceber
aquela igreja que estava lá lavando a roupa, entregando na mão. Então, a presença nunca vai ser substituída virtualmente, jamais. Tanto que Deus faz questão da presença, né? Deus chama o povo dele para reunião sempre. O texto de Êxodo que o senhor lembrou antes da gente começar aqui, que o povo era escravo no Egito, a ordem de Deus foi: deixa o povo sair para se reunir no deserto, né? O lugar pode ser um deserto, mas tem que ter um lugar para reunir. O lugar pode ser um deserto, mas tem que ter um lugar. Não serviria ali, tinha que ser lá fora. Deixa sair para reunir lá fora. Então, é importante, isso nunca vai ser substituído. Isso não tem preço. O toque, você não digitaliza, né? Não digitaliza o toque, não digitaliza abraço, não digitaliza nem um aconselhamento pastoral. Sim, Presencial é tão virtual, é tão efetivo quanto o presencial. Porque o presencial você não tem só o texto do que a pessoa está digitando ou o áudio. Você está olhando na pessoa, Deus fala com a gente através da expressão da pessoa, né? Então é diferente, né? Eu penso que o que levou o nome de IAD, né? Igreja à distância. Igreja à distância, IAD, ela veio para somar. Porque às vezes nós vamos ter casos de que algumas pessoas elas não podem frequentar um templo. E nesse caso é justificável. Por isso que é importante a gente entender esse nome somar. Agora, se uma pessoa puxar para o extremo, não, porque eu agora descobri que a igreja, ela supre a minha necessidade, eu acho que é um extremo. Ou se a pessoa for extremamente tradicional, dizer, não, eu só prefiro a presencial. Então, eu acho assim, é o meio termo. Nós entendemos que a soma vai trazer grandes benefícios para o reino. A gente está falando de perda, né? Mas, por exemplo, a Convenção Batista do Estado de São Paulo, dia 30 de abril, né? Foi em abril, 30, 31, fez uma live falando sobre essa questão da igreja em épocas de pandemia ou pós-pandemia. E houve aquele pronunciamento de um pastor de que alguém, uma irmã, no estrangeiro, na Polônia, ligou para ele e perguntou se poderia ser membro de sua igreja. E ele falou, olha, não tem problema. Mas por que você não procura uma igreja aí? Ela disse, não tem. Então a gente sabe que a Europa, o cristianismo estava em decadência. Eu não sei hoje como é que está, mas não acredito que tenha havido um avivamento. Nós temos muitos irmãos espalhados pelo mundo todo. E nesse caso, eu acredito que é válido essa sensação de pertencer a uma igreja online, uma igreja à distância, porque a pessoa não tem lá. Mas não se justifica numa cidade onde tenha templos e o grupo para se reunir ali, alguém se contentar com a distância. Isso não entra na minha cabeça porque a vida da igreja foi construída em cima de contato à igreja. Então, por isso que eu coloco IAD, a igreja à distância, ela supre uma necessidade que alguém tenha por causa de uma privação. Não tem ali um local, uma comunidade para ela se reunir. Sim. Então ela se beneficia. E eu acho assim, é algo maravilhoso que Deus nos concedeu, né? Essa possibilidade de alguém estar lá na Europa ou na África, participar da nossa igreja, porque não tem na sua comunidade uma comunidade evangélica para ela pertencer. Então eu continuo crendo que a história tem mostrado que o templo tem um valor. É o local onde nós nos reunimos. O pastor Arnaldo, o pastor Alberto falaram de uma forma muito clara. Nós precisamos estar juntos. E o virtual, ele é uma suplementação, algo parecido com isso, né? Quando nós fazemos uma live, nós não vemos o outro, a expressão,
A única coisa que nós vemos somos nós mesmos na tela. Então fica assim, fica faltando algo, a interação, olho a olho. Então é importante que a gente entenda que o local, o tempo, nos dá essa possibilidade de a gente interagir, estar perto, ajudar, ver no olho, na expressão facial, se o outro está bem ou não, e poder fazer alguma coisa, o que a distância fica mais difícil. Ok? Os comentários? Tem alguma pergunta, alguma... Márcio Gonçalves falou assim: eu creio que ao passarmos por este momento, vamos voltar mais apaixonados por ele. Perfeito. Minha mãe disse: a gente cresce, é tratado e amadurecido com o outro. Estarmos juntos faz parte do plano de Deus. Desde o início. Os verdadeiros, a Valéria disse dos Santos Juvencio falou: os verdadeiros adoradores permaneceram firmes no templo de Jesus em comunhão. O Márcio falou também que a cada dia em distância passamos está mais próximo em espírito. Que o Espírito Santo do Deus vivo possa fazer de nós cada vez mais adoradores. Então eu acho que também tem a ver com maturidade, conforme foi mencionado aí. Porque não é um fato de ter um local porque tem que ter, mas é porque é necessário, né? É necessidade. E ele é importante. Você, João, você já existia algumas pessoas que viviam em isolamento antes da pandemia, né? A palavra não seria isolamento, mas você tem, por exemplo, alguns irmãos de terceira idade que já não podiam mais se locomover até o templo, que uma ferramenta dessa da web rádio, de uma live, um culto teletransmitido de alguma maneira, já abençoaria pessoas com esse tipo de impedimento, pela idade, pós-cirurgia, mulheres que acabaram de ganhar neném, né? Esse tipo de ferramenta já abençoaria, mesmo fora de contexto de pandemia. Dentro do contexto de pandemia, muito mais. O detalhe é que quando passa a circunstância da pandemia, você querer viver como se fosse alguém com impedimento, né? Para viver só disso. Seria só como aquelas crianças, né, onde um está recebendo algum tipo de benefício porque está numa circunstância e o outro diz: eu também quero só porque ele tem. Né? Seria realmente infantilidade a gente achar que é melhor viver só por esses recursos e não perceber que esse recurso é simplesmente um modo da graça de Deus suprir pessoas que não podem beber direto na fonte, vamos dizer assim, né? Você levar a água para alguém nunca vai ser melhor do que você beber na fonte. Então, mas resolve o problema de muita gente e vai continuar suprindo muita gente em circunstâncias que o impediriam de poder buscar na fonte. João, veja se tem mais algum comentário ou alguma pergunta. Tá, minha mãe depois falou assim: a rede social é mais uma ferramenta e não a substituição do tempo. Gente quer gente. Carolina Pereira falou assim: vejo nesse momento a importância da igreja se atualizar fazendo uso de tecnologia para falar de Jesus. Okay. Shirley disse: é comodismo achar que está melhor assim, do que se deslocar ao templo. Leni Motovani disse: Jesus se fez carne e habitou entre nós, convivendo e ensinando as multidões. Socialização e interação. Perfeito. Ok, se nós não tivermos mais alguma coisa a comentar sobre as perdas, nós vamos passar para os ganhos. Ok? Ok. Então, começo pelo Arnaldo, pode ser? Pode ser. Sobre os ganhos. E quando a gente vai pensar no que a gente ganha, a gente já pode até linkar com o que a gente falou das perdas. O próprio refletir nessas perdas já é um ganho, né? Que faz a gente olhar para alguma dificuldade que a gente não perceberia sem a pandemia. Então, a pandemia
provocou algumas reflexões e forçou a igreja a olhar para algumas necessidades que passaram despercebidas, né? Algumas ferramentas também, como essa tecnologia toda aí. O que a Bíblia diz é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então essa pandemia, no final das contas, ela vai contribuir para o bem, de algum modo, para aqueles que amam a Deus, né? E são chamados segundo o seu propósito, que é a igreja. Então, a igreja tem ganhos também para citar com isso. Um dos ganhos que a gente pode relatar é o ganho de perceber exatamente o valor do templo, o valor da reunião presencial, o valor do contato, né, com o irmão, que tem muita gente agora percebendo. Infelizmente, é da nossa natureza também valorizar a maioria das coisas só quando a gente sente falta. Então a pandemia acabou trazendo a igreja para essa realidade de valorizar coisas que antes eram tão corriqueiras, tão rotineiras para a gente, que a gente acabava desconsiderando o valor de todas elas, né? O valor do culto presencial, do culto reunido, o valor da escola bíblica reunida, o valor da liturgia da igreja, né? Batismo, culto, ceia, celebração, aquele antes e pós-culto ali, aquela confraternização da igreja também. Então, coisas cujo valor foram expostas para a gente na pandemia de uma maneira sobrenatural, inclusive. Então, isso é um ganho muito, muito grande. A igreja percebendo o valor de tudo isso. E os comentários provam isso, né? As pessoas estão percebendo o valor disso. Esse é um grande ganho. Outro grande ganho é justamente essa inclusão digital meio que forçada, às pressas, né? Que boa parte de nós foi jogada dentro dela. Então, você vê irmãos de terceira idade, irmãos que eram completamente alheios à tecnologia, com essa pandemia foram obrigados, foram forçados a se incluir. Esse é um ganho, porque a pandemia vai passar, mas toda essa experiência e conhecimento com a tecnologia vai ficar e a pessoa está engatilhada num novo mundo, num novo mundo de possibilidades, né? Então, muita gente vai ganhar com isso também no futuro. Me ajuda aí, a gente pode... O alcance. O alcance, exatamente. Né? Nós temos a questão do alcance. Quem diria, antes, fora de contexto de pandemia, que nós teríamos um culto da Igreja Batista Central presenciado em tempo real por mais de 2.000 pessoas? Inclusive, nós só pegando aqui um parênteses aqui, nas estatísticas que as redes sociais nos mandam, 98% estava lá, Brasil, 2% de pessoas do exterior que estão em contato. O alcance é algo inimaginável. Exatamente, né? Nas redes sociais. Então, fora de uma rede social, o único jeito de você pôr alguém no exterior para nos ouvir é se o pastor fosse convidado, né, enviado a pregar fora, o que demandaria um custo extremamente elevado. Então, a abrangência de alcance, embora a pandemia nos privou das experiências, como eu disse, ela também, em contrapartida, nos colocou a nossa voz, né, colocou a mensagem do Evangelho dentro de casas, de possibilidades onde a gente não chegaria sem esse recurso. Então, aparentemente, a leitura que eu faço da pandemia é Deus dizendo, estou com pressa, né? Estou querendo apressar as coisas aí, vamos pôr um megafone na boca da igreja. E a igreja agora pregando sem nenhuma barreira geográfica. E nem linguística, porque você está pregando para pessoas que estão no estrangeiro, possivelmente brasileiros que estão fora, mas que ultrapassou, não existe fronteira no ambiente virtual. Então, essa questão da abrangência é um ganho muito grande, e os ganhos, a igreja permanece com eles no pós-pandemia. Né? As perdas, algumas são reparáveis. A comunhão volta, quando a gente voltar a se reunir,
as experiências voltam a acontecer e os ganhos permanecem. Então, no saldo do final, a gente sabe que tem as perdas de vidas, né? As famílias enlutadas. Isso não existe ganho que substitua. Mas como a gente está falando em termos de igreja, contexto geral, assim, né? A igreja, no final, depois da pandemia, ela pode sair com saldo positivo. Porque boa parte dessas perdas, do que a gente falou aqui, né? Não estou falando da vida daquelas pessoas que faleceram, do luto das famílias. Mas algumas dessas perdas que nós citamos, elas podem ser recuperadas. Elas voltam deixam de ser perdas. Começam a acontecer de novo. E os ganhos permanecem. Então, vamos continuar usando a ferramenta tecnológica, vamos continuar tendo essa abrangência pela tecnologia, então, é um ganho que permanece com a igreja, se a igreja souber cultivar ele, vai abençoar muito a igreja. Eu vejo que nós tivemos, como Igreja Batista Central, muitos ganhos. O pastor Arnaldo já falou, e as lives semanais extraordinárias, né? Então, aqueles que têm acompanhado, que têm um tempo naquele horário, têm se beneficiado. E depois os acessos, né? Às vezes na hora a pessoa não pôde, mas depois tem os acessos aí que geram um número bem expressivo. Com relação ao alcance, quem diria? A tua família lá em Kratos, no Nordeste, participando aqui do que está sendo feito no Sudeste. Eu tenho uma prima que mora na Alemanha, ela participou e compartilhou com uma irmã ou com mais pessoas. Então a gente está ganhando quando a gente fala de uso de mídias, né? É uma ferramenta a mais com alcance que a gente nem sabe onde é que vai dar. Mas Deus está nos dando isso aí, Deus nos despertou. Olha, vocês têm isso aí, como o pastor Arnaldo falou. E a web rádio? Eu estou tomando café da manhã, escutando lá o Coisa Boa do Léo. O Léo com aquela coisa boa. O café da manhã eu tomo ouvindo o Léo e o grupo ali que ele convida as pessoas para tratar sobre um tema, oração, família. Isso é maravilhoso. E quem diria que nós teríamos uma web rádio, IBCTC Web Rádio, que está tendo, eu acho que hoje já deve ter passado aí de 20 mil acessos. 30 mil. 30 mil. Então a gente... mês, em 28 dias, 31 mil pessoas. Isso é fantástico. Então, para a gente vê isso aí com muita alegria, como ganho, a transmissão do culto, que eu acho que não sai mais de nós, porque a gente entende que existem pessoas que precisam, né, desse alimento maravilhoso e da palavra, os que estão em casa por alguma enfermidade ou por algum impedimento, ou os que estão distantes que não têm aonde ir. Então isso, para mim, eu coloco como ganho e parabenizo a Igreja Batista Central por estar usando essas ferramentas. Tem mais um ganho, que é o ganho da responsabilização individual, né? Que o crente, agora como ele está em casa, essa questão da responsabilidade individual dele aumentou. Porque apesar de ele ter tudo isso à disposição, agora é responsabilidade dele mesmo, realmente assistir, participar, interagir. Eu percebi que um número maior de pessoas se interessou pela leitura da Bíblia devido ao tempo que... arrumou tempo, né? Conseguiu tempo para fazer isso. Antes alguns realmente não tinham tempo e outros se escondiam atrás disso, né? Eu não tenho tempo, porque usavam o tempo de uma maneira inadequada. Agora, com a pandemia, Deus forçou a pessoa, Deus tirou toda a possibilidade de desculpa. Então, muitas pessoas estão tendo um renovo de contato com a Bíblia, estão se interessando de novo pela Bíblia. Essa questão da responsabilidade individual, né? Que as pessoas estão tendo. Tem um pastor muito amigo nosso, o pastor Leandro, ele comentou
que alguns tiraram a pandemia, né? Estão usando o tempo da pandemia, alguns resolveram tirar o tempo só para descansar, dormir, assistir televisão. Outros resolveram tirar o tempo da pandemia só para reclamar. Reclama do governo, reclama do vírus, reclama de Deus que deixou o vírus acontecer. Mas muitos estão usando o tempo de isolamento para se edificar, para orar ao Senhor, para se consagrar ao Senhor e se edificar com os estudos bíblicos. Então, eu vejo isso como um ganho, né? Essa questão da responsabilidade individual do crente sendo renovada também, junto com a renovação da ênfase familiar, né? Que deu um renovo também no valor da família, dos relacionamentos familiares. Eu também quero destacar esses dois aí. A igreja virtual, ela é real. E não foi a pandemia que criou isso, não. Era gente que estava desatualizada. E a pandemia veio para mostrar que esta é uma realidade que não tem como fugir. E muitas coisas que nós hoje estamos fazendo, estávamos errados por não fazermos. E que elas funcionam muito bem. Elas funcionam muito bem. Elas não podem deixar de acontecer com o contato presencial. Ela realmente, como você falou, ela vem para somar. É a soma. Então, sem dúvida, a gente explorar isso. É interessante. Nós tivemos um irmão que, novo convertido, veio para cá transferido, trabalhava no fórum, e depois ele foi mandado para uma outra cidade. Assim que ele saiu, foi no início desse ano, ele perguntou: pastor, a igreja não transmite os cultos online? Eu queria continuar ligado na Igreja Batista Central, porque foi a igreja que eu consegui crescer e edificar. Como tem casos de pessoas que moram num estado ou num outro país e querem ligados à igreja. Então, essa é uma realidade que a gente não vai ter como fugir. A realidade virtual, a igreja virtual é uma igreja real. E a igreja presencial, ela tem que caminhar lado a lado com a igreja virtual. Aí é um fato. Agora, a questão da responsabilidade, eu pude perceber que até que, enfim, com a pandemia, a gente pode perceber que o domingo é importante, fundamental na vida da gente, ou no dia que eu tenho para me reunir com a minha família, com a minha igreja, mas não é só isso. A pandemia veio para talvez dizer o seguinte: não era só isso, eu deveria estar mais atento, mais aceso, mais participativo, eu precisava ter mais responsabilidade, porque agora eu não tenho domingo, agora eu não tenho um dia específico para estar reunido, então eu vou ter que me refazer, eu vou ter que acompanhar, eu vou ter que me desdobrar, eu vou ter que me voluntariar. Quantas pessoas foram voluntários, né, nesse período agora? Então, até que enfim a pessoa pode entender que ele precisa ter. Então, eu não dependo só da reunião com o coletivo, né? Eu preciso estar o tempo todo, diariamente, quer dizer, eu falo domingo, mas todos os dias eu preciso estar com Cristo, eu preciso estar em comunhão. Então eu destaco essa questão da responsabilidade pessoal como um ganho muito forte, né? A questão, por exemplo, nesse período que a igreja não podia ir lá no templo para depositar o dízimo, a oferta, nós tivemos uma oferta de missões mundiais 3 vezes maior do que a do ano passado. Então, o que é isso? Uma responsabilidade muito grande da igreja, que funcionou na igreja virtual. A responsabilidade que os irmãos têm de falar: passa a conta da igreja. Era outra coisa que a gente estava super desatualizado. Eu tenho visto muitos pastores dizendo o seguinte: a nossa igreja já tinha uma maneira de oferta por aplicativos. Então também, hoje a gente cai na real que a gente deveria já ter entrado nisso aí, porque é muito fácil eu, com o meu celular, eu fazer o meu depósito de dízimo.
E quer dizer, isso aí está tirando a questão, o sabor de eu estar levando a oferta para a casa do tesouro? Eu creio que não. Né? Eu creio que tem coisas que mudam realmente. Isso aí não quer dizer que eu não esteja levando a casa do tesouro. A casa do tesouro antes, né, se eu não me engano, eram caixinhas que se colocavam só no templo, num único templo. Então hoje tem gasofilaça em tudo que é lugar. Então já desconfigurou essa questão de Israel, né? E que você tinha que ir para o templo de Jerusalém para depositar nas caixinhas que ficavam lá. Então a conta bancária é uma casa do tesouro, digamos assim, porque é da igreja. Então, essa responsabilidade foi muito interessante, do crente ter o compromisso. A pessoa que fez isso aí, ó, se manteve fiel nos dízimos e nas ofertas, né? Quem não tem um aplicativo teve dificuldade, mas ligou. E falou, alguém pode vir buscar o meu dízimo em casa? A igreja tem algum diácono, algum irmão que pode passar aqui para pegar minha oferta? Para pegar a oferta que eu estou dando para o rádio, para contribuir com o pão? Né? O nosso instituto também, as pessoas continuaram lá indo, né, pregar, pagar mensalidade lá mesmo. Então eu vejo que isso aí realmente está dando uma peneirada para gerar esse compromisso, essa fidelidade no coração da igreja em todos os sentidos, na participação das ofertas, no devocional pessoal com Deus, diário, não só na dependência lá do culto. Muito bem, então essa questão de ganhos, a gente também teve ganhos com relação a almas, né? Sim, pessoas ganham, se converteram, ouvindo a mensagem, se converteram através da mensagem online, reconciliação também. E fora aqueles que nós não temos, vamos dizer, o relato, né? Sim. A pessoa pode ter se reconciliado ou aceitado a Jesus e ter ficado para ela por enquanto. Então, eu quero passar para as considerações finais para a gente poder encerrar a live. Pastor Arnaldo. Bom, eu quero fazer a minha consideração final ainda no gancho da responsabilidade individual. Que como estamos ainda em isolamento, em pandemia, e o acesso virtual, o acesso à internet é muito grande, né? Eu quero deixar 2 textos de alerta para você sobre essa questão da responsabilidade individual. Um é Gênesis 4:7, que eu até citei ontem na live do Marcelo, que foi sobre o uso de tecnologia e o cristão, né? Gênesis 4:7, que é aquela palavra que Deus deu a Caim. Olha, o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Dali no comecinho, Deus já falando, a responsabilidade é tua, Caim. Se você fizer bem, eu te aprovo. Se você não fizer bem, eu te reprovo. O pecado está aí diante de você. Cumpre a você dominá-lo. É a sua responsabilidade se dominar, né? No uso da internet, no uso dos recursos. E o outro texto é o texto de Hebreus 12:1, que diz: portanto, também, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a nossa carreira continua, Deus ainda tem uma carreira proposta para nós e nós devemos continuar correndo, mas não podemos nos embaraçar, né? Em nenhum peso e nem no pecado. Então, que você não se embarace com esse tempo, que a pandemia não seja um tempo de embaraço para você, mas um tempo de desembaraço para você continuar correndo a carreira que Deus propôs para você como pessoa e para nós como igreja, sem nenhum embaraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero destacar nessa minha consideração final uma coisa que pode parecer até maluca, viu? Mas é um sentimento que eu tenho. Atos capítulo 2, versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Por mais maluco que seja, por mais
paradoxal que seja, esse tempo em que a gente não está se reunindo, o sentimento que eu tenho é um sentimento de que a igreja está conosco. Eu tenho esse sentimento de que a Igreja Batista Central não está reunida, mas está em está unidade. em unidade. Porque exatamente o texto diz assim, eles estavam juntos. Então, assim, esse sentimento é uma coisa muito legal, é muito bom a gente sentir a igreja abraçada. No momento de dificuldade, parece que é um momento que a gente vê. Então, essa sensação, esse sentimento eu tenho de uma igreja unida, de uma igreja convivendo, mesmo com a dificuldade, mas lado a lado. Então, eu quero agradecer pela vida das ovelhas, agradecer pela vida da Igreja Batista Central, uma igreja realmente muito amada, e que nós possamos, meus irmãos, estar assim, os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, que nós estejamos em comunhão e nada vai nos derrubar, nada pode nos separar, nada pode impedir que nós cumpramos a missão dada por Deus. Estamos juntos. Estamos juntos. TJM. Meus irmãos, TNM. entre perdas e ganhos, eu acredito que o resultado foi maior para ganhos do que para perdas. E aprendizado, né? Nesse contexto que nós estamos falando aqui, a respeito da igreja após pandemia e também dentro da pandemia nas nossas práticas como igreja evangélica. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a gente precisa abraçar esta graça sobre graça do nosso Senhor Jesus Cristo e continuar como igreja, juntos. Os que não podem estar presencial, permanecer junto à distância, não tem problema. Parece um paradoxo, né? Mas tem como. E devemos nos achegar ao trono da graça confiadamente. Nós vamos estar encerrando. Quero agradecer a todos vocês, irmãos, e aqueles que estão acompanhando conosco essa live. E vamos estar orando pelo nosso país, pela nossa nação, pela questão da pandemia, pelos nossos governantes, para que o Brasil não entre em uma crise como estão pintando aí, mas nós cremos no poder de Deus e cremos que Deus é poderoso para mudar e fazer o Brasil superar isso num tempo diferente daquilo que as pessoas estão pensando. Então vou pedir ao Alberto para fazer essa oração. Amém. Nós estaremos encerrando logo em seguida, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa e você como igreja. Amém. Amém. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui e os nossos irmãos, cada um em suas casas, unidos conosco. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos de fazermos a tua obra. Ó Deus, eu quero neste momento entregar nas mãos do Senhor nossa nação, nosso Brasil, os nossos governantes, todas as nossas autoridades, os poderes que constituem a nossa nação e aqueles que hoje estão assentados nessas cadeiras de responsabilidade e que decidem coisas importantes na vida de todos nós brasileiros. Ó Deus, nós entregamos nas mãos do Senhor e pedimos que o Senhor possa ajudar ao nosso Brasil melhorar e não permita que vivamos dias terríveis, não permita, nosso Deus, que vivamos dias de trevas, não permita que vivamos, ó Deus, caos, não permita que homens maus
sistemas e governos contrários à tua vontade, cruéis, ímpios, venham dominar a nossa nação. Nós queremos, ó Deus, um tempo melhor. Nós queremos que a nossa economia dê certo. Amém. Nós queremos que haja paz. Haja paz, ó Deus, entre os homens. Nós não queremos que o Brasil viva em guerra. Então, nosso Deus, coloca as tuas mãos, que possamos desfrutar de um tempo melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja com a saúde do nosso Brasil. Pedimos-te, ó Pai, que o Senhor cure aqueles que estão contaminados com este vírus, mas também a todos aqueles que estão doentes, das demais doenças. Meu Deus, há multidões enfermas, há muitas pessoas necessitadas de um remédio, porque não podem comprar, muitos precisando de um exame e está esperando, e às vezes até sofrendo muito, nosso Deus. Alguns esperando até um transplante e não chega a sua vez. Nosso Pai, tenha misericórdia, nós clamamos a Ti, que o Senhor esteja com estes que estão sofrendo, aqueles que perderam emprego, aqueles, ó Deus, que têm doenças crônicas, aqueles que têm problemas emocionais, a população, Senhor, de rua, sofrida, aqueles que vivem em vulnerabilidade social, aqueles que são alvos de violências domésticas. Nosso Deus, a criança, a mulher grávida, o idoso, o que sofre de alguma deficiência, nosso Deus, mental, também sofre violência, nós entregamos todos em Tuas mãos. Entregamos os estados do nosso Brasil, entregamos o nosso estado de Minas Gerais, pedimos a Tua graça sobre nós e entregamos o nosso município de Três Corações. Pedimos, ó Deus, pelas nossas autoridades, por aqueles que nos administram, nos governam, e pedimos, ó Deus, pelos nossos hospitais e por tudo isso que nós estamos enfrentando, nosso Pai. Tenha misericórdia e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.